pessoal, aqui é a Carol, você está no Reparável e hoje vamos fazer um update aí do nosso projeto do Lendo Sherlock. Eu tinha dito que só vinha conversar sobre esse projeto depois que eu lesse o primeiro livro dessa edição inteira. Acontece que eu percebi que ia ficar muita informação para conversar com vocês de uma vez só. Porque além dos 2 romances que tem aqui dentro, a gente tem, sei lá, tipo, mais uns 12 contos. Então ia ficar muita informação, não ia rolar. Eu resolvi trazer o que eu já li até agora e que eu já acho que seja muita informação. Então em um outro momento conversamos sobre a parte final desse livro, tá? Então eu já li os 2 primeiros romances desse livro, que é Um Estudo em Vermelho e O Sinal dos Quatro. Eu lembro que meu primeiro contato com Sherlock foi na escola, com contos aleatórios, assim, que eu pegava na biblioteca. E assim, eu não era uma grande fã dos livros do Sherlock naquela época. Eu lembro que eu gostava, mas era assim, se eu tivesse que escolher entre os livros do Sherlock e uns da série do Vagalume, eu ia preferir a série do Vagalume. Hoje eu consigo apreciar muito mais os livros do que eu apreciava na época. E de uma maneira diferente. Então assim, eu vou desconsiderar esse primeiro contato com o Sherlock e vou considerar esse contato que eu tive com esses 2 livros agora como se fossem os primeiros. Então eu tenho que dizer a vocês que é o segundo contato que eu tenho com o Sherlock. Porque o primeiro, recente, foi com a série Sherlock, a série da BBC, que tem lá o Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman. E eu posso dizer a vocês que eu sou hoje uma completa apaixonada por Sherlock por causa daquela série e não dos livros que eu li quando era adolescente. Foi essa série que me deu gana, me deu gás para poder pegar os livros e recomeçar, tá? Ler da maneira correta. A gente tem esse primeiro livro, que é Um Estudo em Vermelho, que é o livro do Watson é apresentado ao Sherlock e vice-versa, onde eles se conhecem, né? O nosso Don Quixote e o Sancho Panza, e vão ter esse primeiro contato e vão morar juntos na Baker Street. Então a gente vê essa aproximação inicial dos dois. E a gente fica sabendo que o Watson, né, o John Watson, era um combatente, ele era um médico de guerra, tá? Ele estava na guerra do Afeganistão e ele sofreu um acidente durante a guerra, o que invalidou uma das pernas dele, então ele foi mandado para casa com uma pensão como ex-soldado. Como a pensão do ex-soldado era pouca, ele não tinha como se bancar sozinho em Londres, então ele precisava de alguém para dividir uma casa com ele, um apartamento com ele, alguma coisa assim. E é quando um ex-amigo do Watson da faculdade encontra ele e diz: olha, conheço alguém que quer dividir um apartamento, que esse alguém é o nosso Sherlock Holmes. E daí a gente começa a ver esses dois juntos. A gente conhece a Baker Street, né, que é a casa onde fica localizada, a casa ali onde eles vão morar. E a senhoria, né, a dona do lugar, que é responsável ali pela casa e que meio que cuida desses dois. E a gente percebe como esse entrosamento deles começa de uma forma muito desproposital, assim, de uma forma muito... o Watson tá ali vendo coisas, pessoas vindo chamar o Sherlock para pedir ajuda com determinadas situações que ele não entende, né? O Sherlock, no início, é muito mistério para ele, tá? E aí ele vai conhecendo isso aos poucos. E aí nesse primeiro livro, além dessa ambientação que você tem, essa história, esse lugar, esses personagens, esse relacionamento incrível deles dois, a gente também vê um caso, né, de um assassinato. Um homem parece morto dentro do lugar, não se sabe como ele foi assassinado. O Sherlock normalmente é chamado para casos onde a polícia não consegue desvendar a situação, ele é muito bom com deduções lógicas até. E aí ele é chamado para resolver esses casos, e esse foi um dos casos que as pessoas não sabem como aquele homem foi morto, e daí chamam o Sherlock para resolver a situação. E para o Sherlock não é necessário muito para desvendar o caso, saca? 2, 3 olhadas ali no corpo, num lugar e na rua ao redor e das pessoas que estão ali passeando, ele já sabe de tudo, como aconteceu, quem foi que matou, a que horas, tudo em relação àquele caso. O interessante de você observar no livro é que, pelo menos esses 2 primeiros romances que eu li, o autor tanto vai falar sobre esse caso no presente, como vai tentar explicar como é que o assassino, né, como é que esse assassinato aconteceu, além da parte óbvia de como o assassinato aconteceu, a parte social, tá, de por que aquele assassinato aconteceu, como o assassino chegou naquele finalmente. O que meio que torna justificável para o leitor, pelo menos nesses 2 primeiros volumes, o assassinato em si. Então a gente conhece o passado do assassino, dos 2 assassinos, tanto do Estudo em Vermelho como no Sinal dos Quatro, e entende por que ele cometeu aquele assassinato, e você concorda com o assassino. Tá, não é legal você matar a pessoa? Beleza. Mas você compreende os motivos dele, saca? E eu acho isso muito bacana. E aí pode dar é um momento do livro que dá uma quebra no ritmo da história, porque você vê naquele ritmo, tá?
E aí de repente você volta pro passado do assassino e você vê como é que ele chegou naqueles finalmente. Então muita gente cansa, pelo menos nesse primeiro livro do Sherlock, eu vi muita gente dizendo que cansou quando chegou nesse momento. Mas em mim, na verdade, não aconteceu. Aconteceu o contrário. Eu fiquei mais instigada na história quando chegou nesse momento, nessa explicação de como o assassino chegou até ali. E isso acontece tanto no Estúdio Vermelho como no Sinal dos Quatro. Já ao Sinal dos Quatro, a gente vai conhecer uma menina que ela entra em contato com eles porque o pai dela desapareceu e ela recebe todo ano pelos correios de aniversário dela uma pérola e ela acha que essa pérola foi enviada pela carta que mandam com alguma ligação com o pai e tal, e eles querem descobrir isso. E essa mulher é a Melry, tá? Essa mulher que procura eles, que a gente vem saber mais pra frente que essa Melry é a futura esposa do Watson, que eu já conhecia da série, que eu vim conhecer como é que apareceu aqui na história, que é uma Melry bem diferente, pelo menos desse primeiro contato que eu tive com a Melry da série. No Sinal dos Quatro a gente vê mais essa coisa do Sherlock disfarçado, sabe? Quem viu o filme do Sherlock, tem umas cenas muito bacanas do Sherlock se disfarçando ali. E aí no Sinal dos Quatro você vê isso mais nitidamente, que eu também achei bem bacana. É um Sherlock, eu achei que teve momentos muito mais bem-humorados, assim, do que o Sherlock que eu estava acostumada, que é o Benedict fazendo na série da BBC. Mas assim, por eu ter tido contato com essa série, o primeiro contato, vamos julgar como o primeiro contato, porque eu estou desconsiderando o meu contato inicial na adolescência, com o Sherlock da BBC, eu esperava um ritmo um pouco mais, sabe? Tem um ritmo, porque é uma história policial, então é uma história de mistério, de crime e resolução, então tem um ritmo. Mas não é o ritmo alucinado que é a série. A minha mãe até diz que não consegue assistir aquela série porque ela não consegue acompanhar o raciocínio do Sherlock. E as situações que acontecem ali, ela vai muito pro raciocínio do Sherlock. Então mesmo que as pessoas digam, o Sherlock é um cara metido, é um cara super pretencioso, né? No livro, caramba, ele não é metade pretencioso no livro do que o ator faz parecer ali naquela série. É como se eu estivesse vendo dois personagens distintos, é como se esse Sherlock aqui, ele fosse um homem mais de idade, tá? Com um humor muito melhor do que o humor do Sherlock da série, apesar de ter um humor muito único ali. Eu não sei, eu sei que eu assistindo e eu lendo, parecia que eu tava vendo duas pessoas completamente diferentes. O que não aconteceu com o Watson. O Watson, pra mim, da série, é o Watson do livro, saca? Então não tem muita distinção. Mas o Sherlock, eu não sei se foi uma proposta do próprio ator ou da direção da série, é um outro Sherlock. É um Sherlock muito mais rápido, é muito mais elétrico, muito mais arrogante, saca? E eu me apaixonei pelos dois igualmente, né? Eu amo o da série porque foi o meu contato, assim, apaixonante, né? Eu me apaixonei pelo Sherlock, foi naquela série, mas eu amei esse Sherlock aqui também, que é mais calmo e não menos genial. O Sherlock, ele tem uma coisa de zombar da cara do leitor com as deduções dele, sabe? As deduções são tão lógicas que você fica, caraca, velho, como é que eu não pensei nisso antes? E aí ele tem uma frase que eu absorvi pra minha vida, que ele diz aqui o seguinte: quando tiver eliminado o impossível, o que fica, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Gente, é lógico, isso é tão lógico. E a gente às vezes fica procurando explicações mirabolantes pra uma coisa que às vezes é óbvia, sabe? Ele faz a gente enxergar o óbvio de uma situação que a gente não tinha enxergado. Claro que tem toda uma questão de que não é só isso, saca? É todo um conhecimento que esse personagem tem que ele leva para aquilo ali. Então ele chega numa dedução muito mais ágil do que eu e você chegaria. Mas assim, não deixa de ser incrível em momento nenhum. Mesmo com toda a lógica que ele emprega nas resoluções do caso dele, que zombam legal da gente, não deixa de ser incrível. E outra coisa interessante, eu acho que é essa questão do Afeganistão, porque esse livro foi escrito, sei lá, em 1800 e alguma coisa. E já existia essa briga no Afeganistão, onde o Watson estava, né, na guerra lá, ele era médico de guerra. E a gente pode aplicar isso hoje em dia também, porque na série eles também trabalham com a guerra do Afeganistão, porque ainda tá rolando essa guerra lá, minha gente. Então assim, fizeram uma coisa na série muito pra frentex, porque a série trabalha muito com tecnologia, uma coisa moderna, um Sherlock passado no momento presente, com, sei lá, redes sociais, entendeu? Então o Sherlock é muito mais antenado, então talvez por isso a velocidade na trama, na narrativa,
tem as suas diferenças em relação ao livro, que eu acho bacana, porque eles pegam uma essência do livro e transformam em uma coisa diferente, não tentam imitar exatamente como aconteceu. E ambas as coisas são geniais. Então assim, eu tô falando da série aqui pra vocês porque a série é genial, é a minha série predileta até hoje. Olha que eu assisti muita série na minha vida até agora. Então tem essa questão do mistério, do suspense aqui, do policial, tem essa explicação do passado dos assassinos que meio que justificam os casos, tá? E esse aprofundamento do relacionamento deles dois, que, gente, é um dos relacionamentos de amizades mais bonitos que eu já vi na literatura até hoje. Esse relacionamento do Sherlock e do Watson. É uma coisa sem pretensão nenhuma, sabe? Eles são amigos porque eles não forçaram a situação. Eles simplesmente se uniram e eles trabalham bem juntos e eles são muito bons juntos. Diferente do Sherlock e do Watson da série, que o Sherlock tá todo momento tirando onda ali do Watson, que, meu Deus, você não tá enxergando ali o óbvio, sabe? Ele tira onda mesmo, ele é sarcástico legal na série. Aqui a gente tem isso, mas de uma maneira muito mais leve. O Sherlock aqui é muito mais cavalheiro, muito mais londrino do que o Sherlock da série. Então, enfim, gente, esse foi o meu levantamento dos primeiros volumes, tá? Dos primeiros romances escritos pelo Conan Doyle do Sherlock. Então a gente vai aqui para o primeiro livro de contos, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, que são na faixa de uns 10, 12 contos. E aí provavelmente quando eu acabar essa leva de contos a gente vem conversar de novo, porque eu não quero ficar, como eu disse a vocês, acumulando coisas para conversar, senão vai ficar coisas demais, tá? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de quando vocês estiverem lendo o livro, colocar nas redes sociais que estão lendo. Se quiserem me marcar para poder ver que vocês estão lendo, me marquem. E converse comigo aqui embaixo se vocês leram esses livros, se vocês têm essa mesma sensação que eu tenho. Principalmente se vocês assistiram a série, sobre essa diferença, tá? Essas diferenças que são óbvias, né? Lógicas, que eu estou conversando entre uma coisa e outra. E se isso foi uma coisa que agradou vocês ou não, entendeu? É isso aí, até a próxima.